Acrescenta: eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Palavra do Senhor. Nesta leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, ter um cuidado especial com a leitura da primeira frase. Ela não é difícil, nada na leitura é particularmente difícil do ponto de vista da leitura, mas aqui temos uma expressão muito interessante que é abraçado a fé, que fala da fé precisamente como algo que se abraça, não algo a que se adere num sentido formal, teórico ou discursivo. Não, a fé é algo que se abraça, tem uma componente afetiva. E a adesão à fé, a melhor maneira de a descrever é precisamente pelo abraço. Alguém que adere à fé não dá o seu assentimento a um enunciado, dá um abraço. Uma pessoa que é Jesus Cristo, dá um abraço ao testemunho que ele recebe da comunidade. Depois temos aqui este abraço e, portanto, dar a esta frase um teor afetivo grande dos que haviam abraçado a fé. Depois, salientar, tinham um só coração e uma só alma. São coisas imateriais, quer o coração, quer a alma, são coisas da ordem do espiritual. O cimento que agrega a comunidade é algo de espiritual. Eles tinham em comum um coração e uma alma, um só coração e uma só alma. E esta frase é tanto mais importante que tudo o que vem a seguir tem a ver com o material, tem a ver com coisas materiais, com os bens. Portanto, numa primeira frase muito afetiva, no abraço à fé, e por outro lado também muito cordial e afetiva também no que diz, quando descreve a união dos crentes, dos cristãos, um só coração e uma só alma. Depois, imediatamente a seguir, vem o problema dos bens concretos. Portanto, a primeira coisa é a abolição dos possessivos. Ninguém chama seu. Esta palavra, para os cristãos, é abolida. A primeira ação é da ordem do discurso. Ninguém chama seu. Depois, há uma classe de pessoas que é instituída como gestor dos bens da comunidade, que são os apóstolos, mas eles o são graças ao testemunho que davam. E por isso eles tinham uma grande simpatia das pessoas, dos cristãos, dos crentes. Portanto, é abolida na linguagem o possessivo e são instituídos os apóstolos como gestores da comunidade no que diz respeito à sua materialidade, àquilo de que ela necessita para viver. E, portanto, não havia qualquer necessitado, porque todos tinham aquilo de que precisavam, conforme a sua necessidade. E este trabalho era feito pelos apóstolos. Portanto, começar de uma forma muito afetiva a descrever a adesão à fé e o cimento que unia a comunidade, abraçar a fé, um só coração, uma só alma. Depois, a consequência deste abraçar da fé e desta vida na comunhão traduz-se, em primeiro lugar, por uma abolição de um elemento de linguagem que é o possessivo. Portanto, primeiro na linguagem, depois na prática,
da gestão dos bens por personagens, por apóstolos que gozavam de uma grande simpatia pelo testemunho que dá. Esta leitura, que à partida pode parecer bastante simples, está construída numa sucessão de 4 elementos bastante lógicos. Primeiro temos a tese, depois temos a verificação da tese, depois temos a objeção à tese e a resposta a essa objeção, e depois temos a declaração do Espírito como testemunho dessa tese. Notar o tipo de verbos e de expressões e de palavras que temos bastante presentes. Aquilo que tem a ver com a fé, acreditar, a fé, acreditar, aquilo que tem a ver com o nascimento e a geração, nascer, gerar, nascer, nascer, e aquilo que tem a ver com o amor, ama, ama, amamos, amamos, amor. Tudo isto, sobretudo, na primeira parte da epístola, deste texto. A tese é a seguinte: quem acredita que Jesus é o Messias nasce de Deus, é uma criatura nova. E quem acredita ama. Ama não só a Deus, mas ama também aquele que Deus gerou, que é Jesus. Portanto, quem acredita que Jesus é o Messias é gerado por Deus, e quem é gerado por Deus ama a Deus e ama a Jesus Cristo. Verificação da tese. Mas como é que nós sabemos que amamos? Nós sabemos que amamos se cumprirmos os seus mandamentos. O amor de Deus consiste em guardar os seus mandamentos. Portanto, cuidar bem que quem ouve a leitura compreenda isso. Portanto, que há uma tese, quem acredita nasce de Deus, é uma criatura nova e ama a Deus e a Cristo. E como é que nós sabemos que amamos a Deus e a Cristo? Porque cumprimos os seus mandamentos. Objeção, mas isso é difícil. Porquê? Porque esses mandamentos são pesados para quem vive no mundo. Mas a fé, que é enunciada no princípio, ela permite que a vida no mundo seja uma vida de vitória e que torne possível o guardar os mandamentos e cumprir os mandamentos. Portanto, a tese, como é que ela se verifica, essa tese, o amor a Deus e o amor a Cristo, verifica-se guardando e cumprindo os mandamentos, mas temos um grande obstáculo, um dos inimigos da alma, como antigamente se dizia na catequese, que é o mundo. O mundo torna os mandamentos pesados, difíceis de cumprir. Mas a fé é a garantia da vitória sobre o mundo. Portanto, a fé que é enunciada no princípio, ela é ao mesmo tempo a garantia, o instrumento pelo qual nós nos tornamos vencedores e, portanto, podemos cumprir os mandamentos que confirmam a tese que diz que amamos a Deus. E no fim, o Espírito Santo é indicado como aquele que dá a força para o testemunho. É o Espírito que dá testemunho.